Muita gente confunde autoestima com autoconfiança aparente. Pessoas articuladas, decididas, que falam com segurança, que parecem não duvidar de si mesmas. Mas basta uma crítica mais dura, uma rejeição inesperada, um fracasso público, uma comparação desfavorável e algo desmorona. A segurança vira irritação, a firmeza vira defensividade, a autoconfiança vira silêncio ressentido. Isso acontece porque a autoestima não é imagem, a autoestima é estrutura. Estrutura não se constrói com aplausos, ela se constrói com vínculos. Melanie Klein nos ajuda a entender isso de forma muito profunda. Para ela, a verdadeira autoestima não nasce daquilo que mostramos ao mundo, mas daquilo que internalizamos nas nossas primeiras relações. Quando a criança introjeta, ou seja, leva para dentro de si uma presença cuidadora suficientemente boa, algo fundamental se forma, uma base emocional estável. Não é perfeição, não é ausência de frustração, é consistência afetiva. Essa presença interna passa a funcionar como um apoio psicológico. Quando algo dá errado, a pessoa sofre, mas não se abandona. Ela sente dor, mas não se aniquila. Ela reconhece faltas, mas não conclui que é um fracasso como pessoa. Ela consegue se sustentar por dentro. Freud já apontava algo semelhante ao falar da formação do superego. Quando as figuras parentais são internalizadas, elas passam a compor a estrutura da personalidade. Dependendo de como essa internalização ocorreu, o superego pode ser um guia firme e humano, ou um juiz severo, impiedoso. Pessoas com autoestima frágil costumam carregar dentro de si um crítico interno excessivamente rígido. Não precisam que o mundo as ataque, elas já se atacam. E aqui entra uma pergunta delicada. Quando você erra, você se corrige ou se condena? John Bowlby, na teoria do apego, aprofundou essa compreensão mostrando que os primeiros vínculos moldam o que ele chamou de modelos internos de funcionamento. Em termos simples, a criança aprende nas relações iniciais se o mundo é confiável e se ela própria é digna de cuidado. Se o apego foi seguro, forma-se uma base interna de confiança. Se foi inseguro, ansioso ou evitativo, a pessoa pode crescer buscando validação constante ou evitando dependência emocional a qualquer custo. Isso se manifesta na vida adulta de maneira muito clara. Alguns precisam ser constantemente admirados para se sentirem vivos. Outros evitam vínculos profundos para não correr o risco de rejeição. Ambos revelam fragilidade estrutural. Melanie Klein complementa essa visão ao falar da importância da predominância do objeto bom internalizado. Quando a experiência de cuidado foi suficientemente consistente, a pessoa constrói dentro de si uma imagem estável de apoio. Essa imagem interna é o que permite atravessar críticas sem colapsar. Tomás de Aquino dizia que fortaleza não é ausência de medo, mas capacidade de permanecer inteiro mesmo diante dele. Essa integridade é possível quando há coesão interna. Agora vamos trazer Jung para essa conversa. Jung falava da persona, a máscara social que usamos para funcionar no mundo, e da sombra, que representa partes rejeitadas ou não reconhecidas de nós mesmos.
Em uma sociedade altamente performática, a persona pode se tornar muito bem construída, competente, eficiente, admirável, mas se a sombra não é integrada, a autoestima se torna frágil. Porque a pessoa precisa sustentar a máscara o tempo inteiro. E sustentar a máscara cansa. Byung-Chul Han escreve a sociedade contemporânea como uma sociedade do desempenho, onde o sujeito é simultaneamente explorador e explorado de si mesmo. Não precisamos mais de um chefe opressor externo. Tornamo-nos nossos próprios cobradores. Nesse cenário, autoestima vira performance, valor vira produtividade, identidade vira currículo. Mas performance não sustenta a identidade. Ela apenas a expõe. Guy Debord, ao falar da sociedade do espetáculo, apontou que a realidade foi substituída por representações. Vivemos para sermos vistos, para parecermos bem-sucedidos, para parecermos felizes. Nesse contexto, a autoestima facilmente se transforma em imagem pública. Mas imagem não é estrutura. Você pode parecer seguro nas redes sociais e, ao mesmo tempo, sentir-se profundamente inseguro no silêncio do quarto. É por isso que tantas pessoas hoje vivem uma contradição intensa. Exibem confiança, mas sentem ansiedade constante. Mostram força, mas carregam um medo crônico de inadequação, porque a base interna não foi suficientemente consolidada. Vamos usar uma imagem. Imagine uma casa com fachada impecável, pintura nova, jardim bem cuidado, iluminação sofisticada, mas dentro as vigas estão comprometidas. A fachada é a persona, a estrutura é a autoestima. Se a estrutura é frágil, qualquer abalo externo gera tremor interno. Uma crítica no trabalho vira prova de incapacidade. Uma rejeição amorosa vira confirmação de desvalor. Uma comparação vira ameaça existencial. Quando a base é sólida, a crítica dói, mas não define. A rejeição entristece, mas não aniquila. A comparação incomoda, mas não destrói. Essa diferença é estrutural, não superficial. E Melanie Klein já dizia, saúde mental não combina com superficialidade. Freud falava também da importância da elaboração psíquica. Quando emoções são reprimidas, elas não desaparecem, elas retornam sob forma de sintoma. Uma autoestima baseada apenas na repressão da fragilidade não é autoestima, é defesa. Quantas pessoas que você conhece não são assim? Defensivas? Quantas vezes eu e você também não usamos esse recurso? Jung diria que aquilo que não integramos nos governa. Se você não integra sua insegurança, ela passa a comandar suas decisões silenciosamente. Você escolhe caminhos não por vocação, mas por validação ou por busca de sucesso. Seja lá o que seja o significado disso, trabalha não apenas por realização, mas por medo de ser insuficiente. Byung-Chul Han observa que o sujeito contemporâneo se explora na tentativa de se tornar cada vez melhor. Mas esse melhor nunca é o suficiente. Porque não há uma base interna que o diga, você já tem valor. Sem essa base, a pessoa vive à mercê da validação externa. Precisa ser admirada para se sentir viva, precisa ser reconhecida para se sentir existente, precisa ser produtiva para se sentir legítima. E isso gera cansaço, cansaço profundo, cansaço existencial. A autoestima saudável é diferente.
Ela permite reconhecer limites sem colapsar. Permite aprender com críticas sem se odiar. Permite crescer sem se violentar. Ela é, como dizemos, um abrigo interno. Não significa ausência de insegurança. Significa capacidade de sustentar a insegurança sem se fragmentar. E aqui está o ponto decisivo. Você pode construir essa base ao longo da vida, mesmo que sua infância não tenha sido ideal, mesmo que seus vínculos iniciais tenham sido frágeis, a integração é possível. Terapia, autoconhecimento honesto, relações profundas, experiência emocional, vida espiritual madura, tudo isso pode fortalecer a estrutura interna, porque autoestima não é autoelogio, é autoacolhimento responsável. É poder dizer, eu falhei, mas continuo digno. Eu errei, mas continuo aprendendo. Eu não sou perfeito, mas não sou descartável. E aqui deixo a pergunta inevitável. Quando tudo falha, o cargo, o reconhecimento, a aprovação, você se abandona ou consegue se sustentar? Se a resposta for abandono, talvez o trabalho não seja melhorar a imagem. Talvez seja fortalecer a estrutura. Porque no final das contas, autoestima é se achar bom, é conseguir permanecer inteiro, mesmo quando você não está no seu melhor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente para que a gente possa conversar sobre esse tema. Esse é o terceiro de uma série de 10 vídeos. Agora clique no vídeo que está aparecendo na tela e nos vemos por lá.